Olá, pessoal. Estou aqui com o deputado João Cury. O João Cury é deputado federal. Ele foi prefeito de Botucatu 2 vezes. É um excelente deputado, tem ajudado nós bastante. Eu gostaria que o João fizesse uma apresentação dele aqui para nós. Olá, Neto. Olá, todos os amigos aqui desse bate-papo. Primeiro, Neto, dizer da alegria estar com você aqui. Eu tenho por você um carinho, uma admiração e uma amizade que praticamente já chega há quase uma década, né? Que nós estamos juntos aí, graças ao nosso querido amigo que nos aproximou e a gente construiu essa relação fraternal que nós temos, que é o Padre Ticão, né? Nosso saudoso Padre Ticão. E então estar com você hoje aqui e acompanhar toda a sua trajetória, para mim é um motivo de muita alegria, satisfação e de certa forma ter feito parte também dessa sua jornada em favor da formulação e execução de políticas públicas que de fato transformam a realidade das pessoas. Eu vi isso quando eu fui prefeito. Eu sou de Botucatu, né, Neto? Eu sou natural de Botucatu, aqui no interior de São Paulo, e fui prefeito da minha cidade por 2 vezes, de 2009 a 2016. E tive a oportunidade também de experimentar, né, a transformação que a habitação é capaz de fazer na vida das pessoas. Em Botucatu, quando eu fui prefeito, de 2009 a 2016, nós fizemos 5.000 moradias. Né? E pelo programa Minha Casa Minha Vida, na época, fizemos algumas coisas também com a CDHU. E então a gente percebe, né, que a habitação ela é de fato uma política que eleva, e essa é uma das minhas principais causas de estar na vida pública, eleva as pessoas, o ser humano, da condição de ser humano para a condição de cidadão. Eu acho que essa é uma coisa fundamental para quem está na política, né? Você está na política, você poder pegar a pessoa que é considerada um ser humano e elevar essa pessoa para a condição de cidadão, é garantir isso para ela. Para garantir isso para ela é você fazer com que ela tenha acesso aos direitos fundamentais. Porque quem está debaixo da ponte, Neto, é ser humano, mas é cidadão? Não é cidadão. Quem está na praça passando fome é ser humano, mas é cidadão? Não é cidadão. Então, nós que estamos na vida pública e entendemos que a política é uma ferramenta, se não a maior, uma das maiores ferramentas de transformação da realidade das pessoas, né, nós entendemos que é através dela que a gente tem condição de elevar as pessoas a essa condição de ser humano para cidadão. Isso é o que você está fazendo, é isso que esse movimento tem feito há tanto tempo, entregando cidadania. Quando você entrega a casa, você não está entregando casa, você está entregando cidadania, né? Você está garantindo direito. Eu vi isso como prefeito, depois vim para São Paulo, acabei mergulhando no mundo da educação, né? E ali nós tivemos essa relação com o Ticão, através da educação, que o Ticão também era um apaixonado pela área da educação. E a gente trabalhou muito aqui na Zona Leste, com o Padre Ticão e outros lideranças aqui. Aí tive a oportunidade de ser presidente da FDE, Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Depois fui ser secretário de Educação do Estado de São Paulo. Depois tive a oportunidade de ser secretário de Educação do município de São Paulo, secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de São Paulo. Até que, e tive uma oportunidade também, que foi uma rápida passagem, mas que me marcou muito na área da cultura. Eu fui presidente do Compresp, aqui do Conselho do Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Ambiental de São Paulo, e também presidente do Conselho de Administração da SPCine, que naquela época a gente também fez um trabalho importante aqui, com políticas voltadas para a área do audiovisual, e que deixaram até hoje marcas como, por exemplo, o Cash Rebate, que são recursos que a gente que vêm para São Paulo através de filmagens que a gente faz na cidade de São Paulo. É uma coisa um pouco mais complexa de explicar, mas que traz para São Paulo eventos, possibilidades, oportunidades desse mundo do audiovisual, que o mundo inteiro está atento a isso, né? Traz para São Paulo e coloca São Paulo no mapa, né, de poucos países que tem uma política pública de incentivo para que isso aconteça aqui na cidade de São Paulo. Depois tive a oportunidade de assumir a presidência da Coab. E quando eu assumi a presidência da Coab, o Ricardo Nunes, ele me chamou e falou: João, nós temos um programa aqui que está concebido, né? Nós temos uma ideia do que nós queremos fazer, mas ele ainda não aconteceu na vida real. E a gente gostaria que você viesse para assumir, né, então, a presidência da Coab, para tirar do papel esse sonho que é de fazer do programa Pode Entrar
né, o maior programa habitacional da história da cidade. Então tive a oportunidade daí de ficar 2 anos na Coab, onde a gente conseguiu tirar do papel cerca de 40 mil unidades habitacionais que estão em construção e agora estão sendo entregues, e mais lançar na época, que foi lançado na nossa gestão, o programa Escritura na Mão, né, que hoje já entregou para mais de 100 mil famílias o título de propriedade, que é outra coisa que dá uma dignidade para as pessoas que é fantástica, porque você ser dono, mas sem ser dono de direito, só ser dono de fato, né, faz no mínimo que o seu imóvel valha menos do que ele vale comercialmente. Não sei se você já acompanhou, mas tem um estudo, tem uma pesquisa que diz que o imóvel escriturado em nome do proprietário, ou seja, matriculado em nome do proprietário, ele vale 30% a mais. Então é uma coisa interessantíssima. Quando a gente entrega o título de propriedade, não é só entregar um documento para demonstrar que ele é dono, né? Às vezes ele já se sente dono, mas ele não é dono de direito, porque não está registrado no cartório. E quando registra no cartório, Neto, no dia seguinte, aquele imóvel que valia 100, vale 130, porque agora está no seu nome. Você pode passar a transmitir. Se amanhã você falecer, você consegue fazer um inventário, né? Então tudo isso, se você quiser fazer um financiamento para fazer uma reforma na sua casa, se não tiver no seu nome, você tem dificuldade. Então tudo isso, a matrícula, né, o título daquele imóvel, a escritura, como a gente fala, isso foi um programa que eu lancei junto com o prefeito Ricardo Nunes na Coab. Para você ter uma ideia, quando eu entrei na Coab, há 30 anos o povo esperava a escritura das áreas de Heliópolis. Heliópolis é a maior favela do estado de São Paulo, do estado de São Paulo. A maior comunidade de São Paulo tem mais de 220 mil habitantes. Heliópolis está em cima de um terreno da Coab. Não sei se você sabia disso. Está em cima de um terreno da Coab. E lá na Coab, quando eu entrei, tinha um parecer do jurídico que dizia o seguinte: para regularizar Heliópolis, a Coab tem que cobrar o terreno das famílias. E quando você ia falar com as famílias falavam o seguinte: não, nós já estamos há 30 anos aqui, nós não vamos pagar, já tinham casas construídas, às vezes 2, 3 lajes, a gente não vai pagar. E aí eu virei e falei: olha, gente, não vamos ficar brigando por isso, vamos acabar com o conflito fundiário, é um conflito fundiário que vai se eternizar, porque a gente vai querer cobrar. Aí você ia conversar com o jurídico, e o jurídico falava: não, mas João, se você não cobrar, é crime de renúncia de receita. Eu falava: não tem crime nenhum, eu sou advogado. Eu falei: não tem crime nenhum. Eu falava assim: sabe por que não tem crime de renúncia de receita? Porque para haver crime de renúncia de receita, precisa haver expectativa de receita. E lá em Heliópolis a gente não tem mais nem a expectativa de receita, porque está tão consolidada a ocupação, né, que não tem expectativa de receita. Aí eu levei um jurídico para ser assessor jurídico da presidência, que era um procurador de carreira da prefeitura que trabalhava na área da habitação, o Paulo Sérgio. E depois foi ser secretário, foi ser chefe de gabinete do Lair Krahenbuhl na Secretaria de Habitação do Estado. Peguei esse procurador que estava aposentado, levei, coloquei ele do meu ladinho ali, falei: Paulo, vamos sentar para a gente estudar como a gente resolve Heliópolis. Aí a gente foi ver e não constava mais nem no balanço da Coab, no balanço contábil dela, a área de Heliópolis. Já tinha sido dado baixo, porque não tinha nenhuma expectativa de recuperar aquele imóvel. Como é que você recupera aquele ativo? Né? Você não pega mais. E aí, com base nisso, eu fui no presidente do Tribunal de Justiça hoje, o Dr. Loureiro, sentamos com ele, explicamos. Ele falou: João, da minha parte aqui nenhum problema, eu acho que você tem que regularizar, porque você vai levar cidadania, olha só, você vai levar cidadania para aquelas famílias. Antes de eu sair, a gente chegou a entregar cerca de 1.000 títulos em Heliópolis. Agora o prefeito Ricardo Nunes, eu acho que já passou de 10 mil. Então, isso é uma coisa que me marcou muito, sabe? É a gente não aceitar o primeiro não. O primeiro não dá. Porque na vida pública, na administração pública, você sabe melhor que eu, Neto. Se você não fosse persistente, resiliente, quase que teimoso, né? Porque a gente precisa ter uma dose de teimosia. Se você parasse no primeiro não, quantos nãos você já escutou? Quantos não dá? Quantos não dá? Se a gente parar no primeiro não dá, a gente não faz nada. Eu tinha lá um jurídico que falava: não dá, não dá, não dá. Eu falei: não, vai dar, nós temos que achar um jeito. Tá lá Heliópolis recebendo escritura. Você entendeu? Então acho que isso me motiva muito, sabe, Netão? Então, eu diria e lembro do nosso querido Padre Chicão, que diz que a moradia é a roupa da família. Acho que não tem coisa que traz mais dignidade para a pessoa do que ela estar morando, ter um lar
para chamar de seu, né, João? É importante. E eu admiro muito você, João, porque você é um cara que é comprometido com políticas públicas, que não é só a moradia. A moradia é o primeiro passo, o Tigrão sempre falava. Depois você vai precisar do transporte, da educação, né, da saúde. Tem uma série de coisas que é importante discutir. É que no parlamento é que passa as decisões. É onde vota o orçamento. Aqui no município, o vereador, é o deputado estadual, o deputado federal. Aqui em São Paulo, nós mandamos 70 deputados federais para Brasília, para reunir, que aí lá forma 513 deputados, que é uma luta que não é fácil essa briga. E eu quero aqui colocar que eu vou fazer uma dobrada com o João Cury, junto com a primeira-dama, a Regina Nunes, que é a esposa do prefeito, a primeira-dama, e nós vamos fazer essa dobrada aqui na Zona Leste, pedindo voto para o João e para a Regina Nunes. Obrigado, Neto. Primeiro, é uma honra receber o seu apoio e receber o apoio desse movimento que tem uma história de luta por políticas públicas para a população, muitas vezes, que não tem acesso. A casa, ela é a roupa da família por uma razão que eu entendo muito simples, porque ela é muito mais do que 4 paredes e um telhado, que vale 200, 300 mil reais. A casa, ela é, antes de tudo, a proteção da família, a segurança. E para nós cristãos, a família tem um papel fundamental, porque é ali que ela se constitui, é ali que ela se desenvolve, é ali que ela se sente segura, é dentro da casa. Quem está debaixo da ponte não está seguro. Quem está na encosta do morro não está seguro. Quem está na beira do córrego não está seguro, não está protegido. Então, por isso que a casa tem esse valor, né? Ela tem esse valor que não é só comercial, ela tem esse valor da proteção do primeiro núcleo mais importante da sociedade, que é o núcleo familiar. Não tem núcleo mais importante do que o núcleo familiar. Depois você tem o núcleo do trabalho, dos amigos, tal, mas aquele núcleo é aquele primeiro núcleo da constituição da família. Aquele deve ser preservado, protegido, né? E deve ser assegurado também como um direito inalienável, ou seja, não é um direito que você pode abrir mão. Está previsto na Constituição o direito à moradia digna. E quando a gente fala de moradia digna, a gente faz o que você está fazendo, né? Não é só pensar na casa isolada do contexto de onde ela está localizada, inserida. Então, na casa, a gente tem que lutar para que a pessoa tenha casa, porque ela é a proteção daquele núcleo familiar onde ele se constitui, mas tem que ter depois escola, tem que ter asfalto, água, esgoto, guia, sarjeta, iluminação, creche, posto de saúde, transporte público, emprego. A moradia digna é diferente da moradia, porque se você der a casa, você deu moradia. Agora, o que é a moradia digna? É você oferecer para ele um apartamento que depois ele tem que pegar um ônibus para comprar um pãozinho? Para ir no açougue? Para ir para a igreja? Então, essas coisas a gente tem que pensar. E quando eu estou com você e com todo o seu time, né, o que eu percebo é que vocês se preocupam com isso. Não é só a moradia digna, que depois vem os serviços públicos de todas as áreas para suprir as necessidades daquela família. Porque a mãe vai precisar trabalhar, a criança precisa ir para a creche, o pai também, precisa de uma unidade de saúde. Então, tudo isso é o que a gente tem pensado ao lado do prefeito Ricardo Nunes e ao lado da Regina Nunes, da primeira-dama de São Paulo, que agora é candidata a deputada estadual. E a Regina, assim como o Ricardo, é interessante, viu, Neto? Porque é uma honra para mim caminhar ao lado da Regina e ao lado do Ricardo. Eu já passei por muitos políticos, né? Eu já passei por alguns cargos, aliás, alguns cargos de poder, e posso dizer que hoje o poder é muito traiçoeiro. Porque as pessoas que vão tendo algum status de poder, elas vão se perdendo ao longo do caminho, porque o poder vai encastelando as pessoas. O poder, ele encastela as pessoas vão se sentindo mesmo dentro de verdadeiros castelos, né? E quanto mais alto o cargo, mais encastelada ela fica. E ao ficar encastelada, ela começa a se cercar de pessoas que só falam o que ela quer ouvir. Só fala o que ela quer ouvir. Aí o cidadão sai na rua, quase apanha, não sabe por quê. Porque está longe da vida real, da vida como ela é. E a vida como ela é essa aqui, ó, que você trabalha, que você vive, as famílias que você cuida. Aqui está a vida real, aqui você sabe o que está acontecendo.
Não é lá no centro da cidade, no palácio lá, que tem 5, 6 pessoas te servindo cafezinho, outra meia dúzia dizendo só o que você quer ouvir. Não. Então o poder, Neto, ele é traiçoeiro. Eu já passei por isso. Eu fui secretário de Educação do Estado de São Paulo e a Secretaria de Educação do Estado fica na Praça da República, naquela Escola Caetano de Campos. Aquilo parece um palácio mesmo. Parece um palácio. E se você não tiver juízo, não tiver humildade, não tiver berço, você acha que você está num palácio e que você é rei. E que você é rei. E aí você vai se cercando só de pessoas que só falam o que você quer ouvir e você se desconecta da vida real. Da vida real. E a vida real está aqui. Né? E é para essas pessoas que a gente tem que fazer políticas públicas, né? Para promover a inclusão. Então a Regina e o Ricardo Nunes, eu vou te falar uma coisa. Isso não quer dizer que eles são melhores ou piores que ninguém. Mas assim, São Paulo, nos últimos 30 anos, teve prefeitos, antes do Ricardo, que tem uma característica. Todos eles tiveram uma mesma característica. Eles nasceram no centro da cidade. Interessante. Os últimos prefeitos de São Paulo, todos eles eram prefeitos das áreas centrais, nascidos nas áreas centrais. E quem nasce na área central de São Paulo já nasce com asfalto, com água, esgoto, metrô do lado de casa, escola, unidade de saúde. Então, essa é a realidade do centro de São Paulo, né? O Ricardo Nunes, interessante que depois de 30 anos, ele é o primeiro prefeito da cidade a nascer na periferia. Interessante isso, por vontade de Deus, lógico, porque Deus acabou levando o nosso querido Bruno Covas, né? E ele virou prefeito e a cidade passa então a conhecer um jeito diferente de governar. Porque eu falo o seguinte, o Ricardo Nunes e a Regina Nunes ter vindo da periferia e ter virado prefeito de São Paulo, não faz dele melhor do que ninguém e também não faz dele, o fato dele ter vindo da periferia não faz dele pior do que ninguém. Mas é interessante porque faz deles diferente dos outros. Então, o prefeito de São Paulo, quando vem lá do Parque Santo Antônio, na divisa com Itapecerica da Serra, que é da onde veio o Ricardo Nunes, né, ele não é melhor que os outros por causa disso, nem pior, mas ele é diferente, porque ele conhece o problema da periferia, não é de ouvir falar. Ele conhece na pele, Neto. Na pele, porque ele sabe o que é você pegar ônibus 2 horas para ir para o serviço, 2 horas para voltar. Né? Você precisar de uma vaga na creche, não tem. Você precisa de uma unidade de saúde, não tem. Você precisa de segurança pública, não tem. A realidade das periferias de São Paulo, muitas são assim. E o Ricardo conhece isso porque viveu lá. Ninguém contou para ele. Você entendeu? Ele viveu isso. Então, quando ele vem para a prefeitura, ele vem com essa carga histórica de alguém que passou por isso. Né? Quando ele olha a Dona Maria, né, ele fala, eu sei o que ela já passou, o que ela está passando. Eu sei o que ela sente. Porque ele também viveu isso, né? Viveu isso, andou lá. Então, assim, essa carga, né, dessa experiência de vida, que não é de Castelos e nem do centro da cidade, ele trouxe para a prefeitura. E hoje ele e a Regina fazem um governo muito voltado para essa população. Não é à toa que lançou o maior programa que eu tive a oportunidade de tocar, o maior programa habitacional da história da cidade. Esse programa, o Pode Entrar, eu costumo dizer nas minhas falas que é o melhor programa do Brasil que você ajudou a construir, o Pode Entrar Entidade, que é um programa muito amplo, o Pode Entrar. Então, assim, o prefeito, nós devemos muito ao prefeito, porque nós tinha coisas aqui que estava aí há 10 anos aguardando e o prefeito chegou e mandou fazer tudo. Eu lembro de uma fala do prefeito comigo, no primeiro momento que eu chamei ele nem tinha que vir, mas eu falei, vou levar o prefeito para entregar as escrituras. Era uma obra feita por Minha Casa Minha Vida, 227 apartamentos, que é vizinho do Padre Ticão. Nós tínhamos 2 terrenos, que era da prefeitura, que nós conseguimos, e ele chegou lá e fez essa fala, que eu nunca esqueci disso. O secretário era o João Farias, antes de você, na realidade. Ele falou assim, ô João, o Bruno faleceu, deixou a cidade comigo. O Padre Ticão faleceu, deixou o Neto com o movimento. E todas as obras do Neto para iniciar. E iniciou todas. Então eu tenho uma gratidão pelo prefeito muito grande. É isso aí. Então nós entregamos, nós estamos fazendo 2 projetos grandes, que é a qual você ajudou a viabilizar isso, que é o Mário e o Bruno Covas. Nós vamos estar entregando
1.326 apartamentos do programa Pode Entrar. Acho que é uma das entidades que mais fez o Pode Entrar, é a entidade. Então, sou muito grato ao prefeito, a Regina Nunes, a primeira-dama, que nós vamos fazer essa dobrada com você. Aliás, vou apoiar ela em todos os lugares, eu não tenho outra estadual. Boa. Vai ser a Regina em todo lugar que eu for, vou estar levando o nome dela, em gratidão ao nosso querido Ricardo Nunes. Olha, merecido isso que você vai fazer pela Regina e pelo Ricardo. Assim, 1.326 unidades, eu sei porque eu era presidente da Coab quando a gente autorizou o início dessas obras, né? E a sua luta é a luta da sua equipe. Eu acho que quando você fala em gratidão ao Ricardo, que você vai fazer tudo isso porque você é grato ao Ricardo, mas eu quero te falar uma coisa, Neto, não é porque eu estou aqui com você, não. Mas nós que estamos na prefeitura, que estávamos na prefeitura, o Ricardo e eu, quando era presidente da Coab, quando a gente começou essas obras, eu posso te garantir que nós também somos gratos a vocês, a você, a sua equipe, porque é o seguinte, a gente às vezes tem o recurso e quer fazer, mas não tem projetos. Tem pessoas que têm ideias, mas não tem projeto, Neto. Sabe? Não consegue viabilizar um projeto. E sem projeto, você pode ter dinheiro na prefeitura que você não vai fazer. Não há obra sem projeto. Não há obra sem projeto. E você tem uma coisa que eu falo onde eu vou. Você tem uma equipe fantástica. Sabe, a Patrícia, toda a sua equipe. Eu sei porque eu sou da gestão pública. Eu me dediquei à gestão pública. Assim, processo limpo. Não fica com comunique-se para lá, para cá, porque o cara esquece isso, não pôs aquilo. Sabe, as coisas param de pé. E quando você tem um projeto que para de pé, porque ele tem começo, meio e fim, você arruma dinheiro. É difícil arrumar dinheiro para quem não tem projeto. Você entendeu? Então, esses 1.326 apartamentos é graças ao prefeito Ricardo Nunes, mas também pode ter certeza disso. É graças a você e a sua equipe que tiveram competência para fazer e aprovar esse projeto. Senão, não faria. Até porque nós estávamos com os projetos todos prontos há quase 10 anos. Você está vendo? E faltava só os recursos. Você sabe que tem gente que ia bater na minha porta lá na Coab e falava assim, João, eu estou pré-selecionado. Eu falava, eu sei disso e nós vamos fazer o seu projeto. Só que cadê o projeto? Você já aprovou o projeto? Ah, não, eu vou aprovar. Eu falei, o dia que você aprovar, a gente vai liberar. Aqui, né? Volta, porque a gente não vai pôr dinheiro num lugar que não tem projeto. Fica parado. O dinheiro vai para onde tem projeto, porque a gente não tem como começar uma obra sem projeto. Então tem gente, você fala, João, mas isso é óbvio. É claro que é óbvio. Mas o dramático em política, Neto, é o exercício do óbvio. É difícil, porque a pessoa sabe que ela precisa do projeto e às vezes ela vai lá achando que vai conseguir alguma coisa sem o projeto. Não vai. E você e sua equipe, quando a gente soltou o programa, vocês já estavam com o projeto pronto. Tudo aprovado. Por isso que vocês saíram na frente. Com certeza. Você entendeu? E essa é a competência de quem... Não adianta... Porque assim, às vezes a pessoa fala, eu sou amigo do prefeito, eu sou amigo do presidente da Coab, eu sou amigo do deputado. Ser amigo é bom, mas não vai resolver isso. Vai resolver, né? A amizade que você tem com o prefeito não faz de você, não te dá condições de você fazer uma obra de 1.326 unidades sem projeto. Com certeza. Você entendeu? Por mais amigo que ele seja, ele não vai fazer. Você entendeu? Então, eu queria muito deixar também que nós somos gratos a pessoas, empresários, lideranças, como vocês. Como vocês, porque são vocês que dão condições para que a política pública aconteça. Se vocês não tivessem as áreas, os projetos, né, essa equipe, a prefeitura ia ter o dinheiro e não ia conseguir fazer. Né? Então, acho que essa somatória de forças, né, ela fez com que a gente tivesse hoje aí. Você não está fazendo 1.326 casas, né, unidades habitacionais. Você está transformando a vida de 1.326 famílias. Com certeza, e muito mais, vezes 3 ou 4. Eu só queria, por fim aqui, dizer para você disse que vai estar com o governador Tarcísio, nós pretendemos aqui também apoiar o Tarcísio, quero fazer uma assembleia aqui, trazer umas 5.000 pessoas e falar para ele que ele tem que vir aqui, mas nós queremos um compromisso do ponto de vista da moradia, porque nós não tivemos, nós entregamos uma obra aqui, o Tarcísio veio, o Lajeado L, 300 apartamentos, que nós conquistamos em 2008, e nós conseguimos entregar. Nós precisamos falar com o Tarcísio, para que ele tenha um compromisso conosco, que a gente sabemos que agora é o momento de eleição, mas pós-eleição que ele possa assumir um compromisso com o nosso movimento, que esse movimento é igual fosse sindical, depende de vitórias, né? Claro. De você ter garantia, de ter a moradia, entendeu, João? Ô Neto, olha, nós estamos juntos quase 10 anos,
né, lutando junto. A gente não começou a semana passada, e se tem uma coisa que eu prezo muito, é que eu acho que a gente não pode enganar as pessoas, sabe? Você tem que mostrar para as pessoas a caminhada, o que está acontecendo, dá, agora não dá, vai precisar fazer isso. A minha vida inteira foi assim, né? Você não vai pegar ninguém falando, João Cury me enganou. Você nunca vai ouvir, né? A pessoa pode ter dito o seguinte, olha, eu fui lá no João, naquele momento ele não conseguiu resolver. Agora ele me enganou porque ele disse que ia fazer e não fez, porque não é assim que eu aprendi dentro da minha casa. Então, assim, eu vou falar com o governador Tarcísio, porque nós vamos continuar, nós atendemos 1.326 famílias e tantas outras tal, mas tem muitas famílias que estão esperando. E agora nós não podemos esmorecer e nem nos acomodarmos. A gente tem que continuar trabalhando para que todas as famílias que estão esperando tenham a mesma oportunidade. Com certeza. Você entendeu? Então, um dia eu fui lá com você num evento e a gente subiu num palco e nós falamos que a gente ia atender as famílias. E nós cumprimos o compromisso. Né? Nós atendemos. Agora, tem mais famílias esperando. Com certeza. Então, nós temos que ir atrás do Ricardo Nunes, nós vamos falar com o governador, nós vamos falar no Ministério das Cidades, no Secretário Nacional, no Augusto. Nós já fomos juntos no Augusto 2 vezes esse ano, no Secretário Nacional da Habitação. O Secretário Nacional de Habitação é o ministro da Habitação, porque o Ministério das Cidades é um ministro que cuida de várias áreas. Sim. Mas essas áreas, tem cada uma delas o seu secretário nacional, que o secretário nacional nada mais é do que o ministro para aquela área. Então, lá no Ministério da Cidade, você tem o secretário nacional de saneamento, né? Esse secretário nacional de saneamento, para o tema saneamento, ele é o ministro. O secretário nacional de habitação, o Augusto Rabelo, que é nosso amigo, para o tema da habitação, ele é o ministro. Né? Então é o seguinte, nós já fomos lá no ministro da habitação 2 vezes. Então nós vamos lutar, Neto, e você não tem um companheiro, você tem um irmão aqui, né, para lutar no ministério, no governo do estado, na prefeitura de São Paulo, porque nós não vamos descansar enquanto a gente não der a mesma oportunidade para todos. É verdade. Para todos. Eu quero dizer para você, João, que nosso movimento aqui tem 42 anos. Celebramos agora no dia 8 de maio. E a nossa luta são 3 políticas públicas que nós levamos. O município de São Paulo, que graças ao Ricardo Nunes, você que tem esse programa hoje pode entrar. Nós temos o governo do estado, tem um programa chamado CCA, que é Crédito Associativo, que é um excelente programa, tá certo? Que dá para faz com as associações. Inclusive, eu espero que a gente põe na lei, que assim como pode entrar, que virou lei, tá certo? E o programa Minha Casa Minha Vida. Nós lutamos por esses 3 programas para que a gente possa atender. E nós temos que ter pessoas nas 3 esferas comprometidas com políticas públicas, no estado, na União, lá no Congresso Nacional, com as pessoas que a gente possa ter retorno depois. Esse é o nosso compromisso com as pessoas. Ô Neto, eu quero dizer aqui, olhando pro rosto do seu povo aqui, dos nossos amigos, porque nós estamos juntos há muito tempo. Quero dizer para vocês uma coisa só, vocês não estão sozinhos. Pode contar comigo. Em Brasília, então, você não precisa nem falar, né? Você sabe que nós já fomos junto para lá, já brigamos junto lá, né? E às vezes é bom ter uma briga, porque se a gente ficar só quietinho também, as coisas não acontecem, então às vezes precisa endurecer um pouco, então nós vamos nesse ritmo, né? Se a gente conseguiu chegar até aqui e está dando certo, nós não vamos parar. Então eu queria muito assumir esse compromisso com você, com o seu povo, com o nosso povo aqui, né? Desse movimento que fez 42 anos com muita entrega, graças a Deus, né? Não é só um movimento que parou no discurso, né? Que teve a oportunidade, teve a capacidade de dialogar com todos os governos, né? Você tem essa capacidade, você dialoga com os governos, você consegue dialogar corretamente com o espírito público, né? Com o governo municipal, com o governo estadual, com o governo federal, porque você não está atrás de briga partidária, você está atrás de moradia. E moradia. E se você está atrás de moradia, não tem tempo para perder com picuinha. Não. Com picuinha. Nós temos que ir lá e brigar por aquilo que é direito, né? Então, assim, nós temos que fazer isso lá em Brasília. Eu sou seu deputado do seu povo, vocês podem contar comigo que nós vamos continuar lutando para fazer moradia, seja pelo CCA da CDHU, seja pelo Pode Entrar, seja pelo Minha Casa Minha Vida. Onde tiver recurso, nós temos projeto. E vocês, além de ter projeto, vocês têm um parceiro aqui que tem um compromisso com essa causa. Quero te agradecer muito, querido João, e conte conosco aqui, que nós vamos fazer essa luta. Eu sei que agora é um período eleitoral, nós temos que apostar nessa eleição de sair o melhor governador, os melhores deputados estadual e federal
para que defenda essa bandeira da moradia. Como dizia o Padre Ticão, a moradia é a roupa da família. É isso aí, nós estamos juntos. Grande Padre Ticão, Neto, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, é sempre uma alegria, eu que já estive aqui tantas vezes, sempre bom estar aqui com você, né, com o seu povo, com a sua família, por quem eu tenho um apreço, um carinho muito grande, o Zapata, a Dona Vera, e todo esse time que você construiu aqui, que é um time de primeira grandeza, né, e que tem sido um instrumento de Deus para transformar a vida de tantas famílias. Então, que Deus abençoe muito vocês, essa trajetória coroada de tanto sucesso, 42 anos de movimento, não são 6 meses, não são 8 meses, não é um ano. Então, você pode ter certeza que onde eu estiver, nós estamos juntos, viu? Eu não sei o que Deus me reserva, mas onde eu estiver, você pode ter certeza que nós estamos juntos, que eu tenho por vocês enorme carinho, apreço e admiração. Um grande abraço. Eu te agradeço, um grande abraço, querido. Estamos juntos. Conte conosco, tá bom, querido?